Sejam todos bem-vindos a mais um culto em casa da Igreja Betânia de Santa Luzia. O amor é o que nos faz. O amor é o que nos faz. O amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento. E a nossa canção. Senhor, nós clamamos a Ti nesta noite e pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração através do Teu louvor, Pai. Que nós possamos ter os nossos olhos vidrados na cruz e que com isso nós não possamos nos dispersar com as coisas deste mundo, Deus. Porque diante de tudo aquilo que aconteça de errado ou que não vai da maneira com que nós queiramos, esteja de acordo com a vontade do Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor e o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração nesta noite, no nome de Jesus. Olho para a cruz, para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, justo e Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Quebrado eu estou, meu Jesus, te louvamos, imerecida a vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou,
aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrado estou, meu Jesus, olhamos para a cruz, reconciliados nós fomos. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, Jesus. Quebrados nós fomos, ó Pai, te amamos, meu Senhor. Eu convido a você a cantar juntamente comigo um louvor agradecendo ao Senhor por ter morrido no nosso lugar e ter nos dado a vida eterna. Vamos lá? Assim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Bem bonito, vamos lá! Oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E com aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus, te pertenço, ó Pai. Você mudou a minha história e fez com que ninguém pudesse imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. Cante isso. E o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra, a glória. Cante isso na sua casa. A força, todo louvor a Deus. E o levantar das
das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Nós te pertencemos, meu Senhor, nós te pertencemos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Olá, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, né, da nossa comunidade, Igreja Betânia de Santa Luzia, e a você que de alguma maneira, de alguma forma, nos conhece a partir das redes sociais. Você que tem, né, que é os nossos amigos, né, pessoas próximas a nós, você que tem nos acompanhado, é uma honra também ter você ao nosso lado. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Hoje nós vamos dar sequência nessa série de mensagens que nós temos falado a respeito do Evangelho. O tema de hoje é implicações do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer aqui um breve resumo. Você pode encontrar as outras mensagens no nosso canal do YouTube, Igreja Betânia Santa Luzia, você vai achar lá as outras mensagens, mas eu quero fazer aqui um breve resumo daquilo que nós temos falado. Nós temos falado o que é o Evangelho, nós abordamos as questões que o Evangelho produz, inclusive usando o livro de Josué, né, nos fazendo entender que quando somos salvos, nós, a partir daí, passamos também a ter um engajamento, uma missão, um propósito, um objetivo. Mas isso tudo tem que ser à luz do Evangelho do Senhor Jesus. Isso tudo tem que ser à luz dessa mensagem maravilhosa que é a mensagem do nosso Senhor. Então, para a gente entender aqui o Evangelho, nós vamos só recordar, e eu quero usar o texto que eu usei quando a gente falou do Evangelho lá no início, é Romanos capítulo 1, versículo 16. É o mesmo texto que eu usei das outras vezes. O texto diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Vou ler só até aqui. Queridos, é importante nós falarmos das implicações do Evangelho nesse momento, nesse cenário, no atual cenário do nosso país, no atual cenário da nossa cidade, do nosso estado, seja qual estado você estiver, mas nós estamos aqui em Minas, né? Alguns estados brasileiros têm sofrido drasticamente perdas irreparáveis para as famílias. Então nós estamos em um cenário caótico, né? Em um cenário de muita dificuldade. E nós precisamos, à luz do Evangelho, falar alguma coisa para essas pessoas. Nós que temos a dimensão desse poder de Deus, nós precisamos gerar um conteúdo de esperança para a vida das pessoas. Então, qual é o cenário do nosso país hoje? Hoje, né, nós vemos mais ou quase 14 mil pessoas que já foram mortas, né, pelo Covid-19. Nós vemos estados em estado de calamidade, a sua rede de saúde. Nós temos visto muita gente sofrendo financeiramente. Nós temos visto que esses auxílios não chegam para todas as pessoas. Nós temos visto pessoas se empenhando, correndo risco, entrando em situações porque não quer morrer de fome, né? Então, esse é o cenário que nós temos enfrentado. E a questão de ver um cenário como esse, que nós, muitas vezes, e que é isso que acontece em alguns momentos da nossa vida, em alguns segmentos evangélicos ou segmentos religiosos, nós precisamos interpretar o Evangelho para responder com clareza essas questões, essas situações.
E são nesses momentos que o evangelho ele deve ser eficaz, ele deve ser interpretado, interpretado à luz do próprio evangelho. É o evangelho que tem que ter e tem que dar as respostas necessárias para que nós tenhamos respostas contundentes. Mas, antes de mais nada, vamos lembrar do que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a mensagem do Senhor. O Evangelho é Jesus morrendo na cruz para nos redimir. O Evangelho, como eu falei da outra vez, é a boa notícia de Deus para nós. É a boa notícia da salvação. É a boa notícia da redenção. Isso é o Evangelho do Senhor. Mas algumas implicações a partir do Evangelho surgem. Por quê? Como o Lutero disse uma frase, o Lutero reformador, disse uma frase muito forte, é uma máxima do Lutero. Somos salvos pela fé, mas não é uma fé que permanece só. Somos salvos pela fé, mas essa fé, ela não permanece só. Nos momentos de dificuldade, algumas respostas que a igreja ela dá, parece, eu quero colocar aqui bem claro, parece que a mensagem do evangelho é uma mensagem de efeitos, é uma mensagem de obras, é uma mensagem de ações humanas, e não aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Então, nesse momento, nessa mensagem sobre as implicações do Evangelho, nós queremos interpretar o Evangelho não à luz dos resultados produzidos por ele. E eu quero te dar alguns exemplos. Momentos como esse, como pandemia, nós estamos aí observando e vendo, algumas ações sociais, ajudas humanitárias, cestas básicas, pessoas tentando ajudar as outras de N maneiras. Nós mesmos estamos aqui engajados em promover uma campanha com doação de sangue. Nós estamos aqui tentando promover, levantar um grupo de pessoas que vão promover isso. Doar a sangue, mas a questão é: o evangelho é a boa notícia ou uma decisão que o homem opera? É uma boa notícia que foi gerenciada, articulada, promovida por Deus, ou algo que o homem gera? E sabe por que é importante nós falarmos isso? Porque muitas vezes nós queremos pregar os efeitos do Evangelho, os resultados do Evangelho e não o próprio Evangelho. E é muito fácil nós confundirmos com isso. Tem vários segmentos religiosos confundindo a cabeça das pessoas com essas coisas. Com ação social. A ação social faz parte do Evangelho, mas não é o Evangelho. Ajuda humanitária faz parte do Evangelho, mas não é o Evangelho. Qualquer ajuda para qualquer pessoa faz parte totalmente do Evangelho, mas não é o Evangelho. O Timothy Kelly, um pastor americano que eu gosto muito, ele diz assim: o Evangelho e seus resultados estão relacionados entre si, mas não podem ser confundidos. Você não pode confundir o que o Evangelho é pelo o que o Evangelho produz. Para sermos práticos, não é porque você doou sangue, não é porque você ajudou alguém que você está pregando o Evangelho. Agora, porque você vive o Evangelho, você faz essas coisas.
Então, precisamos colocar as coisas nos devidos lugares. E isso é importante para entendermos o que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E as implicações que o Evangelho traz. Devemos ter o cuidado para não trocarmos o Evangelho pelos seus resultados. Porque se nós trocamos o Evangelho pelos seus resultados, nós começamos a pregar um Evangelho que é produzido e promovido por obras humanas, e não pela boa notícia da salvação por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse tema é muito importante para nós nesses momentos, porque mesmo nos momentos, em um cenário como esse, nós precisamos entender que precisamos ajudar as pessoas, que precisamos trabalhar com as pessoas, mas isso tudo é justamente porque nós vivemos esse Evangelho. Isso é o resultado do Evangelho, isso é o resultado da transformação que o Evangelho operou em nossas vidas. Então, nunca devemos, lembre disso, você nunca deve confundir o que o Evangelho é pelo que o Evangelho faz. Isso é muito importante pensar. Mas também precisamos entender o seguinte, que o Evangelho tem dois inimigos terríveis. O Tertuliano, que é um pai da igreja, alguém já disse que ele falou essa frase. Ele disse assim, que assim como Cristo foi crucificado entre dois ladrões, o Evangelho também tem dois ladrões ao seu redor tentando minar, tentando acabar. O Philip Keller, esse que eu citei agora, ou Timothy Keller, na verdade, ele diz o seguinte, que esses dois inimigos é chamado de religião e irreligião. O Tertuliano aborda isso como moralismo e relativismo. Queridos, nesses momentos é tão importante falarmos sobre isso. É tão importante falarmos sobre isso porque nós vemos a realidade e o cenário brasileiro, nós vemos comunidades inteiras, ou defendendo um lado, ou defendendo o outro. Ou todo mundo vai para o moralismo e tenta construir a sua base a partir das ações que o homem promove, ou vai para o relativismo e para o liberalismo. E aí tudo se perde no meio do hedonismo, tudo se perde no meio do sensacionalismo, tudo se perde no meio dos sentimentalismos, tudo se perde em meio ao homem no centro dos seus próprios desejos. Então, o Evangelho ele tem desses dois inimigos e nós precisamos ter cuidado. Porque eu e você temos uma inclinação ou para o moralismo ou para o relativismo. Eu e você temos uma inclinação de autossalvação. E ela pode ser porque eu acredito que eu posso fazer alguma coisa, ou pode ser porque se Deus me liberou, está tudo liberado. Então é importante nós entendermos isso. O que é o moralismo? O moralismo é mais ou menos declarar assim: eu preciso crer e viver corretamente para ser salvo. Então a ideia do moralismo é você entender, é você acreditar que você se salva. Agora, olha o outro erro, olha o outro extremo, que é a ideia do relativismo. É a ideia de que Deus ama e aceita todos como são. Deus ama e aceita as pessoas do jeito que são e elas vão continuar do jeito que são, porque Deus ama as pessoas. Mas, porque Deus ama essas pessoas, Deus quer que essas pessoas mudem a partir da experiência da salvação do Evangelho de Deus. Mas esse relativismo, esse moralismo escraviza o homem
suas próprias emoções, em seus próprios anseios, em seus próprios desejos. Diz: Deus, é assim que Deus me ama e nada disso vai mudar. Precisamos, de fato, pensar profundamente sobre esses dois assuntos, sobre esses dois vilões, sobre esses dois inimigos do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Talvez, nesses momentos, como nós vimos alguns religiosos declararem quando a pandemia chegou no Brasil, geralmente o moralista, ele vai dizer, como alguns disseram: mas foi o carnaval, isso é o juízo de Deus, isso é aquilo outro, sabe? E isso tem muito a ver, esse tipo de narrativa tem muito a ver com o que o homem faz. O homem é bom para si, o homem é o detentor da sua salvação. Enquanto isso, nesses momentos de pandemia, esse inimigo chamado relativismo, chamado pluralismo, ele também sobressai, ele também desenvolve. Sabe por quê? Porque muitas vezes esse relativismo se apega em ajudar as pessoas, ele se apega em ter com ações sociais, ele se apega a trazer a salvação a partir de atos também. Se alguns, ou se o moralismo, ele se volta para a questão da moralidade pessoal e do desempenho pessoal, com uma conduta ilibada, por outro lado, o relativismo, ele se apega em uma ajuda incondicional para as pessoas, e ele reduz o evangelho a ajudar pessoas. Devemos ter cuidado com esses dois inimigos. Mas nós que queremos viver à luz desse evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê, precisamos reafirmar a cada dia. Eu e você precisamos reafirmar em nossas vidas que o Evangelho é o poder de Deus para transformar a mim e a você. O Evangelho não pode ser confundido nunca com os seus efeitos. O Evangelho é a boa notícia, é a transformação de Deus em nossas vidas. E ele produz efeitos que estão correlacionados com o Evangelho, mas nunca pode ser confundido com o próprio Evangelho do Senhor. E nós precisamos reafirmar isso a cada dia. Senão, nós caímos no erro de tentar nos salvar, tentar nos justificar. Quem nos justifica é Deus nosso Senhor. Nós precisamos achar esse equilíbrio, que o Evangelho não é um extremo e nem um outro extremo. Nós precisamos também entender que não é nem moralismo e nem relativismo. E nós, por último, queridos, devemos confessar a cada dia os nossos pecados diante de Deus, confessar as nossas falhas, os nossos erros. Devemos olhar para Deus e declarar totalmente que nós dependemos do Evangelho do nosso Senhor, que nós dependemos dele, que nós dependemos da ação dele, que nós dependemos do favor dele, da graça e da misericórdia dele. Em implicações do Evangelho, é importante que nós deixemos claro que o Evangelho não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com Deus. Não tem a ver com o que fazemos, mas com o que Deus, o nosso Senhor, fez naquela cruz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa, de fato, pensar e reafirmar esses valores em sua vida. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Nós oramos, ó Pai,
por cada pessoa, Deus, que tem perdido um ente querido, que tem passado por angústia, que tem passado por incertezas, ó Deus, que tem passado por crises de ansiedade, de depressão, ó Deus, ou qualquer mal emocional, psicológico. Pai, eu coloco essas pessoas diante de Ti, coloco o nosso país diante de Ti, coloco os estados brasileiros diante de Ti, pedindo que o Senhor venha sobre nós, desperte a igreja, Deus, a enxergar o seu papel e a ser relevante, ó Deus, nesse mundo caótico, Deus, para que a igreja não viva um reducionismo caricato, Deus, a igreja não viva de estereótipos, Deus, mas a igreja viva o profundo evangelho do Senhor Jesus. Por isso, Deus, eu oro pelo Brasil, eu oro por cada irmão da Igreja Evangélica Betânia de Santa Luzia, pedindo que o Senhor esteja ministrando, pedindo que o Senhor esteja falando e tocando em nossos corações, para que possamos a cada dia reconhecer a nossa dependência em Ti, Deus. Muito obrigado, é o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe você, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.